Vamos lá, gente, dando continuidade aqui nas perguntas. Meu Deus do céu, isso aqui é cabeludo, mas vamos lá. Professor, se todos nós somos irmãos, por que com incesto, por exemplo, não pode? Pois é, vamos lá. Uma coisa é fato, certo? Então, o que acontece? Essa pergunta aí, eu vou explicar aqui. Então, ele está perguntando sobre o tal do incesto. Isso daqui, gente, isso daqui é como se fosse pais com filhos. Eu nem vou ficar falando, mas eu vou dar uma versão, tá? Eu vou dar uma versão aqui. Eu não concordo com isso, mas antigamente se tinha primos com primos e tal, não deixa de ser família, tá? Mas só que pais com filhos, cara, porque não dá, cara, não dá, sabe? É fora do... mas ama de todo coisa, só tá estendendo, mas então, rapaz, deixa esse amor ser amor afetivo e não, né, carnal, né? Deixemos pra lá, mas vamos lá, dar uma explicação para isso daí. A pergunta é, por que não pode se todos somos irmãos? Sim, somos irmãos. Somos irmãos, espíritos. Os espíritos são todos irmãos. Seja ele sendo pai, sendo filho, sendo amigo ou sendo estranho. Ok? Beleza. Os espíritos são os mesmos. Quando sai do corpo, é o mesmo. Os espíritos são irmãos? Sim. Mas quando o espírito está encarnado, ele já não é mais espírito irmão. Ele entra na condição de espírito pai, espírito filho, espírito amigo ou espírito estranho. Você tem o mesmo afeto e o mesmo amor, não de carne, por todas as pessoas que estão andando por aí. Então a gente tem que separar, começar a separar isso daí para quebrar esse paradigma aí, certo? Quebrar esse paradigma. Mas não é quebrar esse paradigma aceitando esse paradigma, ok? O que acontece? Então nós temos que entender que são condições. Espíritos são todos irmãos? Sim. O espírito do filho, ele poderia vir em uma encarnação como um estranho ou como um amigo e eu casar justamente com ele? Sim. O meu marido pode ser o meu filho em outra vida? Sim. Mas então eu poderia ficar com ele? Não. Mas como assim? Condição. Quando você está encarnado, você está em carne, as regras deixam de ser espirituais e se tornam humanas. E uma das regras humanas da biologia que Deus nos construiu foi de que quando se tiver filhos com parentes de primeiro grau, pais com filhos ou até de primeiro grau, são sobrinhos, por exemplo, a probabilidade de vir com defeito genético é alta. Nasce com alguma anomalia, nasce com defeito, olha lá. Isso é verdade, o que acontece? Tem uma estatística que mostra que aumenta muito. Não é que é 100%, mas aumenta muito. E esse estudo, essas estatísticas, eles mostram uma outra coisa que é interessante. É o seguinte. Quanto mais igual for a genética, mas, olha só como é que é interessante, presta atenção nisso. Quanto mais for igual a genética, mais é propenso o corpo aceitar os órgãos deste. Exemplo, se você for
de primeiro grau, um filho, alguém, e precisar receber uma doação de um órgão ou de uma medula, a compatibilização é muito maior. Se a compatibilização para receber um órgão é muito maior, por que a deficiência, o defeito de uma criança que vai nascer de um relacionamento de incesto não seria também igual? Sendo que é muito parecido e muito próximo. Pois é. Ninguém consegue explicar, ninguém consegue entender a lógica disso. Mas se sabe que acontece. Automaticamente nós começamos a trazer essa situação para algo espiritual. Aonde a própria espiritualidade pega e fala: não faça. Evite. Mas tem casos na Bíblia que aconteceu. Como assim, professor? Eu não vou falar o nome do personagem, vou falar do evento. Vocês lembram do evento de Sodoma e Gomorra? Pois é, olha só como é que é interessante a situação. Prestem atenção, para que a gente não trave tudo a nossa cabeça numa verdade absoluta, mas num conselho, um aconselhamento do espiritual. Não fazer, evitar. Olha só que interessante. Sodoma e Gomorra. Chegou os dois anjos lá, tal, e aí, como é que tá, tal, não sei o que. O cara pegou e falou assim: rapaz, ô anjo, pô, não destrói lá não, vai, tem pessoas que são boas. Pois bem, se tiver 30 ou mais, eu não destruirei a cidade. Mas não tem. Poxa, mas e se tiver 10? Se tiver 10 ou mais justos, eu não destruirei, mas não tem. Então pegue você e a sua família e vá-se embora. Suba as montanhas. Aí o gajo pegou e foi. Só que os filhos, os genros dele não quiseram ir. Ele só tinha filhas mulheres. A esposa dele olhou para trás, virou sal, foi destruída. Ele falou assim: agora eu fiquei viúvo. Ela foi e olhou para trás, fiquei viúvo. Tá só eu e as minhas filhas. E o pai, pelas regras espirituais, falou assim: não, jamais eu me deitarei com as minhas filhas. Aí as filhas pegaram e tacaram manguaça nele, manguaçou ele, e as próprias filhas deitaram com o pai, para que ele pudesse ter continuidade da linhagem dele. Ou seja, elas fizeram um incesto com ele. E aí? A Bíblia condenou isso? Ela não condenou. Não condenou. Ela não pegou e falou: olha, você vai ser abençoado por isso. E nem pegou e falou assim: agora você vai ser amaldiçoado por isso. Simplesmente deu continuidade na vida. E relataram isso na Bíblia. É engraçado, né? Porque o livro sagrado, ele pega e joga, fala não pode, e mostra uma cena fazendo. Não matarás, e mostra um monte de cena matando. Não cobiçarás a mulher do próximo, e mostra um monte de cobiçamento. Não dormirá com seus filhos, não sei o quê, e mostra dormindo. Você vai vendo as nuances do livro sagrado mostrando que não são proibições que falam assim, se fizer, nossa. São acontecimentos que surgem. Então, o que eu falo para as pessoas? Cuidado para nós não julgarmos as pessoas. Se existir em um país, algum lugar, alguma coisa que fala que isso é bom e é permissivo, o problema é deles, não meu. O que eu jamais farei, mesmo sendo, porque eu vejo da mesma situação,
é eu sendo um adulto querendo pegar e ficar com uma criancinha. Eu não vejo diferença de ficar com uma criancinha estranha ou uma criancinha sendo meu filho. Eu vejo como a mesma situação. Eu acho isso horroroso e não pode acontecer. Porque o livre-arbítrio tem que vir das duas partes. O verdadeiro casamento tem que ser: eu quero e ela quer. Eu quero e o meu cônjuge quer. Porque agora não pode mais ficar falando que é eu e ela, ou ela e eu, né? Eu tenho que falar o cônjuge, porque o cônjuge pode ser eu com ele ou eu com ela, né? As mudanças que nós estamos na nossa evolução nos diz para respeitar tal situação, e assim deve se acontecer, tá? Eu não estou falando isso de forma jocosa, eu estou falando por causa da união espiritual. Então, professor, o que o senhor condena, na verdade, não é isso. Não. O que eu condeno é o livre-arbítrio. A criança quis e quer e está naquela condição porque ela escolheu e quer, já é adulta para escolher como tal, ou a criança pegou e por ser criança ela teve que obedecer. Esse é o ponto-chave que eu quero chegar com vocês. Porque se de fato fosse algo cruel e abominado pelo plano espiritual, isso aqui teria sido condenado de uma forma estrondosa por Deus, e não foi. E não foi. Então, deixemos as mentes abertas. Eu jamais faria, porque eu prefiro que misture quanto mais. Se o meu filho casar com uma pessoa totalmente diferente, eu vou aprender muito mais do que com tudo igualzinho, tudo sendo tudo ali no mesmo balaio e tudo junto. Assim penso eu. Não sou o dono da verdade absoluta. O meu papel para com vocês é trazer prismas e não verdades absolutas. Eu só trago coisas para trazer a dúvida na cabeça de vocês, para que vocês possam fazer a reflexão e destravar a mente das religiões e entender o que é mais importante na espiritualidade: o livre-arbítrio, o respeito ao próximo, entender de fato que todos somos irmãos. Irmãos não obriga outros irmãos a fazer nada. Ok? Gente, jamais é verdade absoluta. Que Deus nos abençoe. Gostou do vídeo? Compartilhe. Não vamos guardar as informações e a sabedoria só conosco. Namastê.